Boa tarde a todos. Depois da nossa sessão da manhã, vamos ter uma parte da tarde que esperamos que seja de grande vivacidade e, por isso, antes de mais, vos queria pedir que fizessem todas as intervenções que entendam por bem fazer para que nós possamos discutir aqui as questões que nos preocupam a todos e gostaria de vos apresentar aqui algumas ideias através de uma intervenção que vou fazer, que é a intervenção normal que se faz em Congresso, e por isso pedia-vos que a considerassem também como um contributo que o Conselho Executivo e o Presidente do Conselho Executivo querem dar para a discussão de hoje. Caros e caras congressistas, convidados, membros dos órgãos sociais da Liga, participantes, bombeiros, a minha primeira palavra vai para vós, bombeiros, esses homens e mulheres que desde sempre e dia a dia sabem dizer estamos presentes, e também para os dirigentes associativos e elementos de comando, para vos agradecer a disponibilidade para participarem neste ímpar e exemplar movimento solidário e humanitário que são os Bombeiros de Portugal. Muito obrigado a todos e peço-vos que transmitam aos que não puderam estar presentes uma palavra de reconhecimento e agradecimento pelo seu trabalho em prol das populações. A segunda palavra vai no sentido de agradecer a todos os cidadãos que são sócios das associações humanitárias, bem como aos beneméritos, pelo apoio que dão, permitindo que há mais de 6 séculos possamos desempenhar ações de socorro a feridos, de combate a incêndios e de socorros a náufragos. Muito obrigado a todos. Caros e caras congressistas, os bombeiros são os guerreiros da esperança. Frase simbólica, mas carregada de significado, que nos conduz à firme vontade que escolhemos no nosso caminho. Por isso, não contem connosco para aceitarmos qualquer forma de expressão que diga respeito a uma estrutura de falta de opinião. Exigimos sentido de Estado, respeito e dignidade pela nossa identidade e pelos nossos valores. Somos e seremos sempre os homens e as mulheres livres que estão disponíveis para, como soldados da paz, assumirem o lema Vida por Vida. Mas soldados da paz não quer significar, não pode significar que não saibamos fazer a guerra, quando estiver em causa a defesa intransigente dos nossos direitos e a nossa liberdade de expressão. Existimos para estar ao serviço das populações e da sociedade, que abnegadamente servimos todos os dias, sendo que, de entre os bombeiros voluntários são um património material da sociedade que pode vir a ser extinto por manifesta falta de apoio ou de visão estratégica. Não nos iludamos. Quando se afirma publicamente que o atual modelo de voluntariado está esgotado e que o futuro está em ter unidades operacionais de bombeiros por concelho, com base nas atuais EIPs, estamos no caminho da implementação de uma política clara anti-associativismo e de procura de estrangulamento das nossas associações humanitárias, algumas delas com mais de 100 anos de brilhantes serviços à população. Será que temos de ser nós, os que aqui hoje estamos, neste Congresso, que vamos deixar que se continue a preencher a certidão de óbito de algumas das nossas associações humanitárias aqui representadas? Será que vamos disfarçar o nosso incómodo e deixar de defender os atuais e passados sócios, beneméritos, dirigentes e bombeiros, atraiçoando a sua memória ou a confiança que depositaram nos seus representantes?
Será que vamos deixar que os nossos sonhos e os dos que nos antecederam se vão extinguir por razões estritamente ideológicas? Será que os modelos alternativos, timidamente anunciados, que são certamente mais dispendiosos para o sistema de proteção e socorro, se vão fazer substituir às associações humanitárias ou ao voluntariado? Temos de saber resistir à neblina dos ataques diários disfarçados, daqueles que, evocando a modernização, as hipotéticas economias de escala, a profissionalização versus voluntariado, a indispensabilidade de se fecharem associações humanitárias e respectivos corpos de bombeiros em nome da qualidade da intervenção, entre muitas outras afirmações disfarçadas na espuma das justificações reformistas. Está nas nossas mãos garantir que tal não venha a acontecer. E desculpem-me a franqueza e ousadia, ou afirmar que, caso nada se faça, ou sejamos tenos nas nossas reivindicações e medidas de confronto, daqui a 10 anos, se lá chegarmos, poderemos vir a dizer que a culpa foi dos outros, ou de alguns de nós, que não quiseram eleger a união como a medida mais importante de resposta à situação de grave afronta aos bombeiros portugueses. Se não formos nós a construir uma estratégia de defesa dos bombeiros de Portugal, não serão certamente outros. E permitam-me que vos cite duas frases simbólicas. Tudo parece impossível até ser feito, de Nelson Mandela. Ou que quem quis sempre pôde, de Luís de Camões. São duas frases inspiradoras para a luta que temos de encetar na defesa dos nossos bombeiros, evitando o colapso do nosso setor, pois estamos cansados de promessas, palavras bonitas, de exaltação oportunistas, a par de sucessivas atitudes de desrespeito pelo nosso trabalho e dedicação à causa pública na defesa dos portugueses. Congressistas e convidados, gostaria de vos apresentar 3 perguntas. A primeira, o que fazer com uma oportunidade? E este Congresso é uma oportunidade. Mas é mais, é a oportunidade de exigirmos respeito pelos bombeiros de Portugal. Está do vosso lado agarrar esta oportunidade e, em conjunto, todos, mas todos nós, dirigentes associativos e elementos de comando e bombeiros, decidirem o que querem para todos e como conseguir obtê-lo, clarificando as nossas posições. A segunda, vós e nós fomos eleitos para quê? Certamente para exercermos as funções que nos confiaram. Ou seja, uns para gerir associações humanitárias, diga-se também as federações e a Liga, e outros para liderar os corpos ativos. Encontrando as melhores soluções para aumentar a qualidade dos serviços que prestamos, para promovermos a renovação de equipamentos, viaturas e materiais, para a divulgação do trabalho que fazemos em prol da comunidade, para satisfazer as necessidades operacionais dos corpos de bombeiros. Mas não. A verdade que se constata é que nós fomos eleitos para pedir. Esgotamos-nos a pedir aos autarcas, aos políticos, aos beneméritos, aos sócios, aos bombeiros, aos cidadãos. Fomos eleitos para nos habituarmos a dizer aos corpos de bombeiros que não há recursos financeiros para substituir veículos, equipamentos ou materiais, porque temos de pagar dívidas e ordenados. Fomos eleitos para pedir aos nossos bombeiros que façam mais um esforço adicional, porque o futuro talvez seja melhor, para compreenderem que não podemos ter uma tabela salarial ou carreira condicente com a especialização e equidade com os demais agentes de proteção civil, ou que não podem frequentar ações de formação porque não temos orçamento. A terceira e última questão é saber por que estamos hoje aqui.
neste Congresso? Pela parte do Conselho Executivo, a resposta é bem simples. Porque os bombeiros não estão a ter o apoio necessário para o desenvolvimento das suas missões, nem o respeito que merecem enquanto servidores da comunidade. As instituições políticas, o governo, a sociedade, não estão a cuidar devidamente dos seus bombeiros. Agentes imprescindíveis e insubstituíveis da proteção e socorro em Portugal, desempenhando missões que nenhuma outra entidade promove. Mas também porque nos sucessivos congressos, apesar das nossas reivindicações, não fomos completamente ouvidos, porque temos vindo sempre a fazer o diagnóstico. Mas não conseguimos encontrar o ponto de equilíbrio entre a nossa vontade e a capacidade de reivindicação e a concretização dos nossos objetivos coletivos. Isto é, na nossa humilde opinião, o nó górdio que nos aperta devagar até ao sufoco final. Mas será que tem que ser assim? Claro que não. O nosso futuro só depende de nós, da nossa vontade e da nossa capacidade de afirmação e de sermos solidários com as decisões deste Congresso. O futuro não está nas mãos dos políticos. Está nas nossas mãos e depende exclusivamente do que decidirmos e da nossa força para levar até ao fim as deliberações hoje aqui expressas, sem nos deixarmos contaminar por influências políticas ou partidárias ou particulares. Sem unidade não vamos alcançar os nossos objetivos. Mas se, pelo contrário, colocarmos os bombeiros como o nosso lema central para a decisão, seremos capazes de ultrapassar a crise e renascer das cinzas, qual fênix que voa com um destino brilhante, entusiasmante e com esperança. A afirmação dos bombeiros passa, não tenhamos qualquer dúvida, pelo fortalecimento das nossas raízes e pela exaltação do que de bom todos fazemos e fizemos. Sabendo que o caminho que trilhamos é difícil, sinuoso e que requer atributos como a serenidade, a perseverança e a vontade de vencer. Mas de nada vale dizer que temos de estar unidos e a cada momento, a cada decisão, tentamos encontrar justificações para não seguirmos as decisões que democraticamente tomamos. A Liga defende que é no diálogo que se assegura a estabilidade e as boas práticas. Mas para isso é preciso que todas as partes queiram entender tal desidrato e reconhecer que os bombeiros estão numa situação de crise que é urgente inverter. Mas diálogo não pode ser sinónimo de subalternização. Pelo contrário, é cooperação, respeito pelas ideias de cada um, construindo soluções de futuro para uma melhor segurança dos nossos concidadãos. A força deste Congresso, onde as associações humanitárias, as entidades detentoras de corpos de bombeiros e os comandantes vão ter a oportunidade de expressar as suas opiniões e formular ou reforçar as reivindicações já anteriormente expressas, mas não cumpridas. Deriva da nossa capacidade de entendimento, de união, de sermos capazes de olhar para o coletivo e não para cada um de nós, porque no final, todos, mais cedo ou mais tarde, seremos sacrificados em nome de qualquer outro ideal ou sistema que não respeite a identidade dos bombeiros de Portugal. Parece ser este o momento de darmos mais um exemplo da nossa vivacidade, da nossa vontade de continuar a servir as nossas populações, com dignidade, com empenho, com entusiasmo, com conhecimento, com altruísmo. Terá de ser um marco histórico na defesa da nossa identidade e dos nossos valores que decidimos há muito adotar e praticar. Temos de nos mobilizar para mostrar a nossa força, a nossa vontade, porque talvez seja a nossa derradeira oportunidade. Portugal precisa de bombeiros enquadrados em associações humanitárias com boa gestão, capacidade financeira e visão de futuro.
Precisa de bombeiros motivados e com esperança no futuro. Bombeiros voluntários, alguns com contratos de trabalho, com carreira e estatuto profissional. Um comando operacional hierarquizado e enquadramento legislativo adequado. Reconhecimento da sociedade civil e das instituições políticas pela nossa disponibilidade e trabalho em prol das populações. Sabemos bem que temos de enfrentar a crise do voluntariado, de combater o subfinanciamento crónico das nossas associações humanitárias, de lutar contra o recurso abusivo do trabalho temporário ou precário imposto nas equipas de intervenção permanente, passando a valorizar as relações laborais e a diferenciação dos nossos bombeiros como elementos estruturantes da proteção civil. A falta de um estatuto do bombeiro voluntário e de um estatuto do dirigente associativo. A indispensabilidade de federações fortes, representativas, capacitadas e respeitadas pelos poderes políticos descentralizados. A manifesta falta de reconhecimento do papel fundamental dos bombeiros no combate aos incêndios florestais. E uma não definição clara das definições e apoios das autarquias em relação aos corpos de bombeiros. Os bombeiros têm de sair desta forte crise identitária muitíssimo mais fortes, com menos fragilidades, mais coesos, mais ambiciosos, com esperança num futuro melhor. Não podemos continuar a assistir dia a dia à descaracterização dos nossos bombeiros e associações humanitárias, aos ataques constantes à nossa capacidade operacional, à inabilidade irritante do INEM connosco, ao bullying intempestivo das estruturas da ANPC, à inação desconfortável de muitos, à vontade política para reduzir a importância histórica dos bombeiros nas emergências, à criação de serviços, equipas ou alternativas que querem atuar no espaço próprio dos bombeiros. Vemos o definhamento da nossa capacidade de recrutamento de voluntários e dirigentes associativos. Olhamos com insatisfação para as promessas não cumpridas pelas instituições políticas. Procuramos encontrar entre nós os pontos de crítica e não os pontos de concórdia. Convivemos bem com a falta de estratégia dos sucessivos agentes políticos para apoiar os bombeiros e associações humanitárias. Aceitamos que financiamentos destinados aos bombeiros sejam integrados nos orçamentos de entidades públicas, deixando que nos entreguem as migalhas que a cada momento decidem. Concordamos com diplomas que depois não se coadunam com as nossas expectativas. Assistimos à retirada silenciosa da nossa identidade, comprometendo a nossa história, com essa humildade que nos caracteriza. Criticamos, falamos em voz baixa, mas vamos aceitando, percorrendo um caminho cheio de espinhos até um precipício. Criticamos aqui ou além, mas quando chega o momento da verdade, da necessidade de tomar uma posição firme, aceitamos as bonitas palavras dos políticos e continuamos a desempenhar as nossas ações a bem das comunidades. Mesmo quando assistimos ao desrespeito pelas nossas instituições representativas, que dia a dia lutam pela defesa das associações humanitárias, dos corpos de bombeiros e dos bombeiros, decidimos aceitar, mesmo que sob protesto, reunir com um membro do Governo, sendo que no final das reuniões se conclui que nada se resolveu e que tudo o que se disse é o mesmo que as federações e a Liga dizem aos políticos em diferentes ocasiões. Caros e caras congressistas, a Liga dos Bombeiros Portugueses, desde a sua criação, que demonstrou estar ao lado dos bombeiros e na linha da frente da defesa dos seus direitos, valores e ideais, contribuindo para a construção de estruturas associativas e operacionais que respondam aos anseios das populações. Temos uma tradição de cooperação institucional, num contexto de diálogo e de convergência, que contribuiu para a construção de uma resposta ímpar às necessidades das populações em que nos inserimos. Porém, todos nós temos a experiência que há momentos em que o diálogo não faz milagres
E temos dois caminhos a seguir. O primeiro, aceitar a derrota. Consentir, perder identidade, resignar-nos, quiçá desaparecer. O segundo, enfrentar, exigir, resistir, avançar, como o tal guerreiro da esperança, conquistando o que deve ser nosso por direito próprio. A escolha do caminho está nas vossas mãos, senhoras e senhores congressistas. Serão vós que democraticamente dirão hoje qual o caminho que devemos todos percorrer. Mas todos nós sabemos que não podemos, aqui e agora, escolher um caminho e depois, mais logo ou amanhã, não resistindo a pressões de qualquer ordem, não se comprometer com o que foi decidido. Os bombeiros são humildes, mas não podem ser fracos, porque ao aceitarmos que nos desviem das nossas decisões coletivas, estamos a comprometer o futuro de todos nós. É imperioso que neste Congresso se fixem os limites a possíveis linhas vermelhas que não aceitamos ultrapassar. Compete a cada um, de forma consciente, decidir se devemos aceitar os desafios como oportunidades ou baixar os braços e aguardar pela contagiante agonia do fracasso que pode levar ao desaparecimento de alguns ou à subalternização de todos. Hoje não interessa as conquistas do passado. Não interessa as conquistas do passado mais recente. O que interessa é o que falta fazer. E todos nós sabemos que é muito. Por isso, é tempo de união. É tempo de darmos as mãos, em nome do coletivo, sacrificando o individual, por muito que isso nos possa custar. Temos de cerrar fileiras e criar a resiliência necessária à defesa dos nossos direitos coletivos. Não existe alternativa. Tenhamos disso consciência. Como podemos continuar a aceitar que haja legislação que crie verba específica para apoio aos bombeiros, que nos últimos 5 anos podem ter ultrapassado 250 milhões de euros e continuamos sem equipamento, material e viaturas adequadas? É tempo de parar o desrespeito pelos bombeiros. Caros e caras congressistas e convidados, não será o que acabamos de afirmar uma confissão de derrota? Não, não é. É a consciencialização do estado da arte, para caso queiramos aproveitar o momento para mudarmos, dizermos bem alto o que queremos e do que não abdicamos. E gostaria também de referir mais 2 frases, desta vez de Churchill. Nunca, nunca, nunca desista. E não é a hora do conforto e facilidade. É a hora de ousar e resistir. E por isso, o Conselho Executivo, apoiado pelos demais órgãos da Liga, decidiu apresentar uma proposta de moção estratégica global para apreciação e discussão, onde se identificam as questões principais que se colocam às nossas associadas, assente em 4 eixos fundamentais: financiamento adequado das associações, bombeiros tratados com respeito, reconhecimento do valor do bombeiro voluntário e corpos de bombeiros organizados e qualificados. É um documento de trabalho que no final da discussão e das intervenções pode ser completamente diferente. Mas quando se chegar ao momento da votação, todos temos de ter a consciência que o que aprovarmos é para ser cumprido, sem qualquer desvio. Para vencermos, temos de estar unidos e saber aceitar as decisões democráticas, ou então elegemos o cinismo como a arte do fazer. Podemos não estar de acordo com tudo, mas o que interessa é que ajustemos o mais consensualmente possível as nossas decisões. Sem isso, porventura, daqui a uma década, se existirmos, vamos repetir as conclusões dos congressos de Torres Novas, de Pombal, das Caldas da Rainha ou este,
de Gondomar. No final dos nossos trabalhos, temos de ver oportunidades, desafios futuros, consciência de opiniões, vontade de vencer, união, porque a solução está em nós. Vamos definir todas as medidas que sejam necessárias para lutar contra a extinção das nossas associações humanitárias, do associativismo livre, no respeito por nós, por aqueles que nos antecederam, contra a subalternização dos bombeiros, contra a vontade de promover a irrelevância dos bombeiros voluntários, contra a aniquilação de um sistema de resposta a acidentes que representa a vontade popular das nossas populações e que provém das comunidades locais e garante uma proximidade aos cidadãos. Que o Sr. Presidente da República, hoje de manhã, aqui também conseguiu expressar. E gostaria de terminar a minha intervenção com uma célebre frase de um importante também homem, Bertolt Brecht, e que diz o seguinte: existem homens que lutam um dia e são bons. Existem outros que lutam um ano e são melhores. Existem aqueles que lutam vários anos e são muito bons. Porém, existem os que lutam toda a vida, esses são imprescindíveis. Nós, os bombeiros, os dirigentes associativos e elementos de comando, pertencemos a esta última estirpe de homens. Seremos resilientes e perseverantes. No fim, venceremos. Porque já assim foi no passado e porque foi por isso que celebramos hoje mais de 600 anos de existência. Bombeiros, dirigentes associativos e elementos de comando, contem connosco, contem com esta equipa. Confiem nos vossos legítimos representantes. Nós contamos convosco na defesa intransigente dos bombeiros de Portugal, unidos em torno dos legítimos direitos. Bom congresso, bom trabalho, viva os bombeiros de Portugal, rigor aos bombeiros portugueses, viva Portugal!